Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos nos nossos conteúdos. Iniciamos o ano de 2025. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam em 2024 e espero vocês aqui também em 2025. E para iniciar o nosso ano, vamos falar hoje sobre bipolaridade e TDAH. Você aí de casa sabe o que é? E para estar falando sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Carolina Cardarelli, psicóloga clínica, formação em terapia cognitiva comportamental, formação em terapia eficazes de depressão, pós-graduanda em terapia cognitivo comportamental pela PUC e pós-graduanda em psicopatologia pelo grupo PBE. Carolina, uma gratidão. Sopa de letrinhas, né? Eu falo que o pessoal vem aqui com os nomes que é umas trava-língua, né? Uhum. Carol, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? Por iniciar esse ano. E também estou aqui com a Patrícia Bastos. A Patrícia que é psicóloga, criadora do método Relacionamento Próprio, psicanalista e treinamento de mentes ansiosas. Patrícia, gratidão também por você estar aqui no podcast, por também, né, falar sobre esse assunto. Hoje vamos falar aqui sobre bipolaridade, TDAH, o que é, quais são as características, que hoje eu falo que todo mundo tem bipolaridade e TDAH, né? As pessoas estão dando nome a... eu acho que você tem TDAH, eu acho que você tem bipolaridade. E para a gente iniciar, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Se eu, né, deixei aqui de apresentar alguma questão, vocês podem estar falando, explicando o trabalho de vocês também. Podemos começar com a Carol. Já tô íntima, né? Chamando ela de Carol. Adoro. Muito bem. Tá, Nath, primeiro quero agradecer o convite, né? Eu acho que é um tema muito importante da gente falar, da gente esclarecer, né? Eu acompanho, né, os seus podcasts, eu acho que você traz temas... O trava-língua continuou. Traz temas, né, bem relevantes. Sim. E quanto mais a gente falar de saúde mental, mais esclarecimento a gente trouxer, melhor para todos, né? Sim. Todos ganham. Mas eu sou psicóloga clínica, eu tenho formação há 14 anos. Na área clínica eu atuo há 12 anos. Atualmente, né, eu estou atuando dentro da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Sim. Mas no início da minha carreira eu tive outra orientação, né? Eu atuava dentro da abordagem fenomenológica e nesses últimos anos eu migrei para a TCC. E eu me sinto muito realizada como psicóloga, né? Eu escolhi essa carreira, essa profissão, eu tinha acho, em torno de uns 10 anos. Uma familiar dos meus pais, uma conhecida, na verdade, da minha família, era pedagoga e eu adorava ver os livros dela ali. E aí, uma ocasião, eu vi uns livros de psicologia, eu não entendia nada, né? Achei Sim. aquele tema bonito, falei, eu vou ser isso. Né? Foi isso que te incentivou a ser psicóloga? Foi. Eu tinha uma capa muito interessante, enfim, li alguma coisa ali. Eu tenho esses livros até hoje. E foi desde então eu decidi que seria essa a minha carreira. E é uma profissão assim que eu me sinto muito realizada. E tem dias, não todos, né? A gente não vai assim, ser leviana, né, em falar, mas tem dias que eu realmente sinto que é a melhor coisa da minha vida, assim, Legal. Né? Poder transformar histórias, poder ter relevância na vida das pessoas, ser útil, né? Ser um instrumento ali de mudança é algo simplesmente fantástico. Eu acho que 14 anos, né? É metade da minha vida, hein? Caramba, 14 anos tem passou rápido, viu? Passou rápido. Cedo, né? Cara, eu me formei novinha, né? Não é? Então, engana bem, né? Eu me formei bem novinha mesmo, né? Eu terminei a escola e já fui para a faculdade, então, né? Acho que tem ainda um colágeno que ajuda aqui. Legal, Carol. Patrícia, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouco do seu trabalho também. Bom, eu sou Patrícia Bastos, um nome bem forte. É que eu não vou falar ele completo, mas o Bastos já é forte.
Sou psicóloga há 2 anos, me formei não faz muito tempo, não, como a nossa colega aqui, 14 anos, mas tá tudo bem. Eu criei um método relacionamento próprio, porque eu vi a necessidade do mercado mesmo. Hoje as pessoas focam muito, como ter um relacionamento sério, relacionamento com os filhos, relacionamento com amigos, empresa, enfim. E a questão de você se relacionar com você, como que tá? Se relacionar também é importante com você, antes de você ter qualquer relacionamento com outras pessoas. As pessoas fazem o contrário, né? Exatamente, elas acham que para se relacionar com você, ela precisa do outro. Eu costumo dizer que ninguém é metade de ninguém, nós somos inteiros e precisamos estar inteiros para se relacionar com alguém. E não existe relacionamento sem relacionamento próprio. Eu também fiz um curso de psicanálise de 2 anos, entendo bastante sobre psicanálise, acho interessante também a terapia cognitiva comportamental, que fiz de treinamentos de mentes ansiosa. Então, eu acredito que eu tenho uma jornada muito ainda aí pelo caminho, mas por enquanto é isso. Ô, Patrícia, o que te fez, né, se tornar aí psicóloga? Olha, Você sempre quis ou foi assim, não? Que às vezes a gente tem Essas histórias sonho, são né? ótimas, né? Do porquê que a gente escolheu a psicologia. Eu adoro ouvir essas histórias. olha, eu confesso que eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Assumo. Mas eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, não gostei. Depois eu fiz o técnico de RH, não gostei. Mas aí eu percebi que alguns amigos meus falavam: olha, você é boa ouvinte, você conversa bem, você dá bons conselhos. E aí eu pensei, então eu vou fazer uma faculdade de psicologia para me desenvolver de uma forma mais técnica. E foi aí que eu me descobri também. Quando eu fui fazer a primeira terapia, eu não fui lá com a intenção de descobrir se eu tinha alguma coisa. Imagina, eu fui lá por curiosidade. Aí, quando eu passei pelo processo, né, terapêutico, chorei horrores com as perguntas Quem da minha nunca, né? terapeuta, psicóloga. Aí foi aí que eu descobri a magia da psicologia. Eu falei, gente, que incrível. E aí eu fui fazendo vários cursos e eu gostei da psicanálise, gostei também da terapia cognitiva comportamental, pretendo estudar muitas outras coisas. Foi aí que eu vi a importância de você olhar para dentro de você. Mas até então eu só estava lá fazendo faculdade e tal, mas o processo de você mergulhar, eu costumo dizer que somos um oceano, é bem emocionante, porque você descobre as suas potencialidades, você descobre os seus pontos de melhoria, que às vezes você não está consciente, você acha que você está arrasando e tal, mas aí quando você entra no processo, você descobre, caramba, é por isso que a minha vida está desse jeito? Que eu não sou tão vítima assim, que eu preciso mudar? Então foi aí que eu falei, as pessoas precisam se conhecer. É isso, estou aí até hoje. Ô, Carol, pode se chamar de Carol ou você Pode, prefere por Carolina? favor, Carol. Carol, como que é para você trabalhar, né, com as pessoas, entender essa questão da mente humana, né? Porque eu falo, ainda mais nos dias de hoje, que a gente fala que hoje tá um caos. As pessoas estão cada vez mais doentes e deixam para procurar ajuda sempre quando tá realmente no fundo do poço. Como que é para você, a sua visão como psicóloga? Eu particularmente acho um grande privilégio, né, poder trabalhar no desenvolvimento das pessoas, mas como você mencionou, né, Nath, assim, eu acho que hoje em dia a gente fala mais sobre isso, a gente fala mais abertamente, alguns estigmas têm caído muito por terra, evidentemente a gente tem muito para melhorar enquanto sociedade, né, mas questões de saúde mental sempre existiram, né? Se a gente for, né, voltar, assim, como nossos pais os criaram, as questões que os nossos pais lidaram, assim, sempre houve a necessidade, né? E eu entendo que quanto mais a gente puder falar, né, sobre os transtornos, a gente poder enfrentar os estigmas, né? Como a gente estava falando antes da gente iniciar aqui a questão da bipolaridade, ainda tem muito estigma e falta de conhecimento sobre a bipolaridade. O TDAH também é outro transtorno cheio de
mal entendidos, né? Hoje em Sim. dia as pessoas, elas se auto-diagnosticam, ali assistem 3 vídeos no TikTok e já Tio Google. já agora é chat GPT, né? Vamos nos atualizar, Pelo amor de Deus. E a pessoa já se diagnostica, né? E não é um transtorno tão simples assim, né? Eu sempre gosto de indicar para os meus pacientes que suspeitam. Eu raramente fecho um quadro só numa conversa. Eu Sim. gosto de indicar que os pacientes façam ali uma avaliação neuro, porque hoje em dia tudo é fácil ser confundido, né? Porque a nossa dificuldade, a nossa questão da atenção, a nossa atenção está sendo cada vez mais disputada, né? Os aplicativos, os reels precisam ter 15, 30 segundos. Como que a gente sustenta, né, a nossa atenção? É muita informação. Muita né? informação. E aí, quando a gente vai parar para ler um livro, que a gente precisa ficar 1 minuto numa página, isso é muito desgastante para o nosso cérebro, né? Então, Demais. as pessoas começam a achar, eu acho que eu tenho TDAH, ou como você, né, me disse, né? Às vezes a gente acorda bem, vai dormir mal e pensa, eu acho que eu sou bipolar, né? Então, é muito importante a gente poder falar sobre isso e disseminar conhecimento para que os estigmas caem e que a gente possa, de fato, poder ter diagnósticos mais realistas, assim, Sim, né? mais concretos, Mais né? concretos. Ô, Carol, e pra gente iniciar, fala pra nós o que é, né, a bipolaridade e como que ela pode se manifestar na vida cotidiana. Sim. A bipolaridade, Nath, ela é um transtorno crônico, né? Então, raramente, assim, quando a gente fala de transtornos mentais, né, a gente não fala em cura, né? A gente fala, na maioria das vezes, em remissão de sintomas, né? Mas a bipolaridade, assim como o TDAH, são transtornos crônicos que vão acompanhar a pessoa pela sua vida inteira, né? Então, A pessoa nasce com isso? a pessoa nasce com isso, né? Ela nasce com uma vulnerabilidade. É um ponto, né? Exato, exato. Ela nasce com uma vulnerabilidade biológica, né? Porque a bipolaridade, ela é um transtorno muito biológico, né? E aí, dependente das situações que ela passa na vida, de estresse, de estilo de vida, né? Ela pode desencadear a bipolaridade ou não, né? Então, nunca é uma questão específica. Então, porque eu tenho uma vulnerabilidade genética que eu vou desenvolver. Não, a gente precisa associar um combinado de situações. A questão biológica, a questão social, a questão psicológica, a questão de estilo de vida, que hoje em dia a gente, às vezes, negligencia bastante, né? Então, todos esses elementos são fatores que podem a pessoa desenvolver ou não. Mas o que é a bipolaridade? Ela é um transtorno em que a pessoa ela pode vir a ter ao longo da sua vida, né? Diferente do que as pessoas imaginam, que às vezes num dia acorda bem e vai dormir mal, mas ao longo da sua vida ela ter episódios de mania e depressão. Mania ou hipomania, né? Porque seria uma apresentação mais abrandada do transtorno, né? E o que são os episódios de mania? Quando a pessoa ela se vê com uma energia muito grande. Então, muitas vezes, quando a pessoa está num episódio de mania, ela sente pouca necessidade de sono, ela tem muita impulsividade. Então eu não sou, porque eu sinto muito sono. Já descarta, né? Exatamente. Exatamente. Muita impulsividade. Aí vem outros sintomas comórbidos, como dificuldade de atenção. Ela tem um senso de grandiosidade. Então, às vezes, quando a pessoa está num episódio de mania, ela sente que ela pode dominar o mundo, né? E esses episódios, eles precisam durar de 4 a 7 dias para a gente Direto, assim. Isso, direto. Para a gente diagnosticar como mania ou hipomania. Então, ela tem essas fases de ativação e também tem as fases de inativação, que são os episódios depressivos, né? E aí, os sintomas de depressão é apatia, muita sonolência, alteração na questão de fome, muita inativação, o humor rebaixado, ideação suicida. E, para fechar o diagnóstico do episódio depressivo, precisa ter, dentro desses sintomas, pelo menos 2 semanas. Então, para a gente fechar um diagnóstico de bipolaridade, a pessoa precisa ter tido ao longo da vida, pelo menos, né, um episódio de depressão e um episódio de mania ou hipomania, né? O que é muito difícil, né? As pessoas pararem, se ela não tem um episódio de mania explícito, porque a mania, ela tem uma apresentação muito
muito agressiva, diferente da hipomania, porque a gente tem a bipolaridade tipo 1 e a bipolaridade tipo 2. Então, há casos de pacientes que entram num quadro de mania e que chegam até ter sintomas psicóticos. Então, os bipolares tipo 1, muito deles sofrem internações ao longo da vida, né? Caramba. É um transtorno que, se não é bem tratado, ele impacta profundamente a vida das pessoas. Por isso que eu tô falando a questão do estigma, né? A pessoa pode ter sintomas psicóticos, né? Se ela não trata a questão do humor, né? Então, principal tratamento, não vou adiantar, mas o principal tratamento é o farmacológico, né? É o padrão ouro para esse transtorno. Mas, de modo geral, sintetizando, episódios de mania e depressão que precisam durar, no caso da mania, pelo menos de 4 a 7 dias, e no caso da depressão, pelo menos 2 semanas. Legal, bem interessante, né? Porque a pessoa acha assim, ai, né, o que a gente comentou, eu amanheci bem, vou dormir brava, triste, estou bipolar, ou as pessoas falam, Exato, sou bipolar, não é, né? Você vê que a pessoa ela já nasce com isso. Sim, é um transtorno muito biológico, muito biológico. Caramba. Ô, Paty, fala um pouquinho pra gente o que é o TDAH e quais são, assim, os sintomas da pessoa que tem esse transtorno. Bom, hoje está famoso o TDAH. E eu costumo dizer que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de autodiagnosticar através do Google, porque o TDAH ele é muito parecido com alguns outros transtornos. Mas respondendo a sua pergunta, pela sigla, né, TDAH, é transtorno de déficit de atenção e, porque hiperatividade. Porque nem todas as pessoas que é portadora de TDAH, elas têm aquele comportamento hiperativo. Às vezes ela é quieta, mas ela tem o TDAH. Eu costumo dizer que quem tem TDAH é como se ela tivesse um carro a 200 km por hora de pensamento, excesso de pensamentos e emoção. E por que ela tem essa dificuldade de desatenção? Justamente por esse excesso de pensamentos. Um dos sintomas de quem tem TDAH, por exemplo, para facilitar, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui na sala, eu com TDAH, aí eu vou lá no banheiro porque eu vou buscar um anel que eu esqueci. Aí eu chego lá no banheiro, eu lavo minha mão, volto, mas eu não peguei o anel. Isso é um exemplo de quem tem TDAH. E o TDAH também, ele é muito impulsivo. Tem algumas pessoas que é portadora de TDAH que elas colocam aquela impulsividade na comida, ela coloca aquela impulsividade no álcool. Ela também é uma pessoa bem ansiosa e isso dificulta um pouco a vida dela. Então, ela precisa procurar ajuda, ela precisa assumir eu tenho, ou pelo menos desconfiar de alguns sintomas e procurar ajuda. É o único caminho que ela tem para ela ter uma qualidade de vida. Sim. O TDAH, a pessoa também nasce com isso ou ela é conforme o tempo? Ela já nasce? Isso, ela já mesma nasce. coisa que a bipolaridade. É crônico, são 2 transtornos crônicos, né? Exatamente. É uma questão bem neurológica. Quem tem TDAH, ela tem uma questão no lobo pré-frontal. Caramba. Que ele não funciona de uma forma correta. E ele também cai um pouco ali a dopamina. Por isso que ele precisa fazer um exame neurológico para saber como que está. Por isso que não adianta ele ir lá no Google, eu tô aqui com falta de atenção, deixa eu ver se eu tenho TDAH. Não funciona. Precisa analisar muito além disso, muito além do superficial. Sim. Ô, Carol, o que diferencia a pessoa que tem o transtorno bipolar com as pessoas que têm uma mudança de humor contínua? Tem uma diferença de um para o outro? Tem sim. Assim, as pessoas que sofrem a alteração de humor, né, a gente precisaria investigar, né, como que é essa alteração de humor, se eu acordo bem, eu durmo deprimida. Existe um tipo muito raro da apresentação, porque a bipolaridade, ela é um espectro, né, ela pode se apresentar de diversas formas, né,
eu tenho um diagnóstico de bipolaridade, né? Então, assim... Você? eu tenho, sim. Caramba. Então, assim, a minha apresentação da minha sintomatologia pode ser muito diferente de outra pessoa, né? Que ela tem mais quadros de mania, eu tenho mais quadros depressivos, né? Então, e pode ter um quadro muito raro, esse quadro é bem raro, de pessoas que sofrem alterações ao longo do dia. Isso é muito raro mesmo, assim, sabe? Então, a gente nem fala muito para as pessoas não se autodiagnosticarem. Mas é muito diferente eu ter alterações de humor durante o meu dia e as alterações de humor que o transtorno bipolar traz, porque, como eu expliquei, né, é ao longo do tempo, né? Então, investigando na linha do tempo dessa pessoa, né, ela teve episódios em que aquele humor se manteve durante os 4 dias, ele se manteve estável, daquela forma, aquela grandiosidade, aquela energia, aquela impulsividade, né? Ele precisa se apresentar estável, não pode, um dia teve, outro dia não, outro dia teve, né? Ele precisa estar estável por pelo menos, no caso de um quadro de hipomania, pelo menos 7 dias, e de mania, pelo menos 4 dias. Acho que é isso. Isso é bem DSM, né? Mas acho que é isso, né? Tem que decorar. No caso da depressão, a pessoa precisa apresentar aquela sintomatologia por pelo menos 2 semanas e precisa atender os critérios, né? São pelo menos 5 critérios. Então, não é apenas eu acordar bem-humorada e dormir mal-humorada, porque o humor, ele não é apenas isso, né? O humor, ele é um aglomerado de sinais ali, de questão de sono, de disposição, de percepção, de funções cognitivas, de funções executivas, né? Então, não tem a ver com a emoção. Eu acordo feliz e durmo triste, né? Isso é muito mais relacionado à emoção. Quando a pessoa tem muita desregulação emocional, essa desregulação ela pode ser mais explicada por outros transtornos, como o TDAH, né? O TDAH é um transtorno que tem muita desregulação emocional e no mesmo durante o dia, né? Pode acontecer. Exatamente. Como o transtorno bipolar, né? Então, são transtornos que são mais explicáveis essa questão da desregulação emocional, né? O humor, ele é mais complexo. Sim. Né? Ô, Carol, e a bipolaridade, ela é tipo genética? Um exemplo. É genética. A sua família minha mãe teve, era bipolar, sua mãe. E aí, vamos supor, se ela é tratada ou não, passa, vamos supor, para sua filha, como que é? Não, essa pergunta é ótima, Nath. Assim, ela é um transtorno genético, né? Sim. Como o TDAH também é um transtorno muito genético, a esquizofrenia é um transtorno muito genético. Eu não diria que passa, né? Sim, a gente tem uma herdabilidade. Uhum. Mas, assim, imagina que eu tive uma mãe bipolar que nunca tratou. E isso é verdade, a minha mãe nunca tratou, né? Acho que naquela época nem se falava sobre isso, né? Sabia o que era. É a mesma coisa que a depressão. Exatamente. Né? Ansiedade, Sim. né? As instabilidades de humor, ela vai me afetar. No meu exemplo, por exemplo, a minha mãe tinha episódios depressivos que ela ficava dias na cama, né? Imagina, ela tendo 3 filhos para criar. Caramba. Ali, dentro dos episódios depressivos. E tinha episódios maníacos que ela tava, assim, super grandiosa, impulsiva, gastava horrores. Aí tinha muito consumo. Ela era, né? Ela, quando estava muito ativada nos episódios de mania, ela comprava, ela gastava, ela tinha muita impulsividade. E, de certa forma, isso influencia a dinâmica familiar. Então, se eu já tenho uma predisposição genética, estando num ambiente, né, de estresse familiar, porque isso gerava muito estresse familiar lá em casa, né, entre minha mãe e meu pai, muitas brigas, isso é um fator de predisposição, né, esse estresse. E aí, dependendo da vida, se você não tem um estilo de vida, que você dorme bem, que você se alimenta bem, que você tem rotina, a chance de você desenvolver é muito grande, né? É bem mais complexo. É muito complexo. Muito. Porque a gente fala, bipolaridade, uma pessoa que um dia tá feliz e um dia não, mas é completamente diferente, né? Tem a música, né, bipolar, pensa. Né, que ficou famosa, né, um tempo atrás, né? Eu acho que é de funk, né? Isso mesmo. Só não me lembro qual funk, mas eu lembro dessa música, ficou muito famosa. Que virou um Rios bipolar. Aí, Nossa, eu vou depois pesquisar. Ô, Paty, fala um pouquinho pra gente como que
essa questão da pessoa que tem TDAH, como que ela consegue cumprir ali as tarefas do dia a dia, se é uma pessoa que às vezes pode esquecer, igual você, né, deu o exemplo da questão do banheiro, e como que ela pode ter uma qualidade de vida boa tendo esse transtorno? Olha, desafiador para o Nossa. TDAH, porque não é algo que ele escolhe. É em detrimento essa desatenção em excesso. E para ele se encontrar dentro desse transtorno, ele precisa ter algumas estratégias no seu dia a dia. Hoje, né, tem muitos aplicativos, mas que eu vejo que é bem funcional é o despertador. Ele colocar, por exemplo, ele tem uma rotina, ele precisa esquematizar o dia dele. O que eu vou fazer ali segunda-feira? Eu preciso saber os horários. Eu coloco ali um despertador no meio para despertar aquele horário, porque ele não consegue lembrar. Caramba! Ah, eu preciso estudar hoje. Eu decidi estudar, sei lá, inglês. Se ele não colocar no cronograma de segunda-feira, ele não vai estudar. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que têm diagnosticado o transtorno, ele fazer um cronograma, sendo mais fácil para ele. É bem personalizado. Eu não faço igual para todo mundo, porque uns conseguem e outros não. É de pessoa para pessoa, Exatamente. né? Tem uns que se encontram no despertador, tem uns que se encontram numa planilha de Excel, tem outros que se encontram num quadro na sala para ele começar a anotar. Então, essa é algumas estratégias. Outra estratégia também é ele nomear objetos e não ficar colocando os objetos em um lugar diferente por dia. Por exemplo, eu colocar aqui escrito chaves e ele colocar as chaves exatamente naquele potinho. Ou ele tem o hábito, por exemplo, de colocar um objeto pessoal de roupa sempre no mesmo lugar, ou dividir as coisas dele por cores. Isso vai fazer ele, estrategicamente, ter uma qualidade de vida. Mas, indo muito mais além disso, é importante também ele ter uma boa alimentação, porque o cérebro, ele faz parte do nosso corpo. Não é só a energia que é a mente. Então, ele precisa procurar um profissional de nutricionista mesmo, de preferência que ela saiba quais são os alimentos adequados para esse tipo de transtorno, para poder ele trabalhar aqueles hormônios. Ele beber bastante água, ele procurar alguma atividade física que dê prazer, não necessariamente academia. Buscar o que dá prazer para ele, porque o TDAH, se ele não gostar de alguma coisa, para ele é muito sofrido. Ah, eu vou fazer academia, mas eu não sinto prazer. Ele não vai fazer. Já procrastina, né? Ele já... Toda pessoa que tem TDAH, ela é hiperativa, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. É porque a hiperatividade vem daquele comportamento agitado. Ah, eu tô aqui. Se eu não tenho TDAH, mas suponhamos que eu tenho. A perna balançando. Não consegue ficar quieto. Ele precisa ir para algum lugar. Normalmente a gente consegue ver isso mais nas crianças. Mas adulto também é inquieto. Ele não consegue ficar 5 minutos parado. Para ele é uma tortura ficar aqui. Conversar com o TDAH, né? Ele corta você, ele não deixa você terminar o raciocínio, né? Ele começa a falar. E aí, ele fala tanto que ele te corta. Mas não é porque ele quer. É em detrimento esse excesso de emoções e pensamento. E o fato, né, de as pessoas não conhecerem isso, eles acabam fazendo inimizades. Pessoas fecham a cara, de repente, para eles. Ah, aquele cara lá, só ele quer falar? Uhum. Eu não quero mais chamar ele para algum evento que eu tenha entre amigos, porque ele vai me atrapalhar. Mas não é porque eles querem. Então, quando eles têm consciência ali dentro do processo de terapia, ou de repente, depende aí do estágio que ele tiver de TDAH, vai precisar também de uma medicação, vai precisar de um exame de um neurologista, tudo depende, né, do diagnóstico desse TDAH. Caramba, gente, é porreta. E eles sofrem muito de desregulação, né, Exato. Paty? Desregulam muito facilmente por conta da impulsividade. Muito. E é como você falou, isso afeta muitas relações, né? Muito. Vou Você não começar tem a analisar como. as pessoas. É o Porque olha conhecimento. Não, porque tem umas pessoas que cortam, né? Que é assim, tipo, você fala, meu, mas será que... Você fica pensando, por que a pessoa não deixa os outros falar, né? Vou começar a analisar. O que você pode fazer é uma dificuldade que nós temos também como ser humano, interromper o outro. Quando ele tá falando, ai, será que não é deselegante? Mas você pode falar, vou te interromper um pouco para falar sobre algo.
Você pode fazer isso, porque você não está sendo violenta ali de forma agressiva na forma de falar, mas você fala, vou interromper. Porque eles não têm essa consciência de que eles falam demais. Eles são muito impulsivos. E às vezes muda muito de assunto. Vai dar água pro vinho. Exato. Tipo, eu tô aqui, a gente tá né? aqui falando sobre café da manhã e de repente a gente tá falando de uma viagem. Aí assim. ele lembra, ele fez algum link mental ali, absurdo, né? Que a cabeça do Exatamente. TDAH é louca, porque é milhões de pensamentos. Ah, mas aí eu vou viajar Como que uma pessoa tal dessa dia. vive, gente? É sofrimento. É um sofrimento É muito sofrimento. grande para eles. Porque eu falo assim, hoje, às vezes eu falo, parece que a minha mente não consegue desligar. E olha que eu tenho conhecimento, eu tenho todas as técnicas, meditação, blá, blá, blá. E eu fico imaginando, e quem não tem a consciência, gente? E muita Como que gente não vive? tem. Não tem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. As pessoas, né, que é portadora de TDAH, elas têm tanta dificuldade na questão de foco quando se trata de algo que eles não gostam de fazer. E eles são maravilhosos em criar as coisas. Eles têm muitas ideias assim que você fala, nossa, que legal. Mas eles não conseguem dar andamento. Eles têm ideias, por exemplo, essa caneca aqui, deixa eu ter uma ideia aqui para esse podcast. Eles conseguem ter ideias brilhantes, mas por causa da procrastinação, eles não conseguem desenvolver essas ideias. E eles são muito melhores do que muita gente que não tem TDAH. E chega até a ser triste, mas isso pode ser desenvolvido através do tratamento. Legal. Porque ele fica só no mundo das ideias, não sai dali. Sabe aquela coisa que todo mundo fala hoje, não sai do papel? É muito comum para eles. Interessante. Ô, Carol, e qual é, assim, os maiores desafios enfrentados no dia a dia por quem sofre do transtorno bipolar? Tem, assim, algum desafio que fala, poxa, Muitos. ainda mais você, né, que Sim. especialista e também passa por isso. Sim. Como que é? Principalmente, assim, alguns, né? A pessoa que tenha o transtorno da bipolaridade, ela vai precisar fazer uso do tratamento farmacológico, que a gente não gosta de falar para sempre, mas é por tempo indeterminado, né? Porque é um transtorno crônico, né? Então, muitas das vezes a gente esbarra, né, a parte, provavelmente, né, tem noção disso, de que a gente esbarra na dificuldade de adesão à medicação, que é o tratamento ouro, né, para bipolaridade. Então, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar que vai fazer uso daquela medicação. E muitas né? pessoas, assim, têm dificuldade de aceitar que tem bipolaridade? Muito, sim, de aceitar. Aí ela estabiliza. Então, ela começou o tratamento. Um antipsicótico, um estabilizador de humor, às vezes um antidepressivo. Aí ela estabiliza. Aí ela acha que ela ficou bem, aí ela para a medicação. Aí ela até fica bem ali um tempo. Mas daqui a pouco ela cicla, né? Então, ela cicla para um episódio maníaco, ela cicla para um episódio depressivo, né? E aí esse vai e vem vai afetando muito a vida da pessoa. Porque, né, se ela tem episódios de mania ou hipomania em que, o exemplo da minha mãe, comprava horrores, se afundava no cartão de crédito, né? E aí voltava para a estabilidade dela, né? Para o que a gente chama de humor eutímico, né? Quando ela se dava conta daquilo que ela fez, óbvio, tadinha, ela não tinha noção, né, que ela tinha um problema, né? Mas isso tem um impacto muito expressivo, né? Então, uma das principais dificuldades, né, é a adesão à medicação. Outra dificuldade, Nath, é estilo de vida. E cada dia mais, graças a Deus e ao universo e aos orixás e quem seja, né? A gente tem falado muito sobre a importância do estilo de vida, né? Sim. Que é ter qualidade de sono, né? Que é praticar exercício físico, que é ter rotina, que é evitar o consumo de álcool e substâncias, porque tudo isso agrava o quadro de bipolaridade. Então, eu trabalho muito com meus pacientes a questão do estilo de vida, de dormir no mesmo horário, de acordar no mesmo horário, porque essa instabilidade na rotina, ela é um fator de risco para uma ciclagem, que a gente chama, né? Quando a pessoa cicla para um quadro deprimido ou maníaco. Se a pessoa faz uso de substância, de álcool, também é um fator de predisposição para fazer uma ciclagem. Se a pessoa está muito submetida a estresse, né? Eu tenho casos de pessoas que
sofreram muito estresse no trabalho, né? Estresse de área de vendas, que a pessoa sofre muito, né? A pressão da empresa. E aí teve um burnout. E depois do burnout abriu o quadro, né? Porque teve uma situação estressante. Eu mesma abri o meu quadro depois que minha mãe faleceu. Caramba. Aí eu tive um longo episódio depressivo e quando, né, eu tive depois os episódios de mania, entende? Então, assim, isso eu já tinha quase 30 anos, né? Na minha vida pregressa eu não tinha nenhum histórico. Talvez uma coisa ou outra bem sutil, não teve um impacto, mas esse episódio estressante, que foi a morte da minha mãe, desencadeou a abertura do meu quadro, né? Então, a gente tem que trabalhar adesão à medicação, estilo de vida, né? E as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa adesão ao estilo de vida, porque eu vou pensar, eu vou ter que dormir todo dia, até no final de semana, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de, né, consumir lá aquela substância, né? Eu vou ter que parar. Então, fazer essa psicoeducação do paciente é um dos nossos maiores trabalhos como terapeuta, assim, para engajar a pessoa no tratamento dela. E eu acho que um outro desafio é o estigma também, né, Nath? O estigma que o bipolar carrega, né? Porque não só na sociedade, porque tem muita ainda desinformação, mas na própria família. Porque ele já é uma pessoa desacreditada, né? Porque muitas vezes a família se desgasta, né, com os picos de mania, depressão, às vezes tem muitas internações, às vezes no episódio depressivo tem uma ideação. Então, esse, assim, eu consigo entender que são os principais desafios, assim. Sim. Ô, Paty, fala um pouquinho do seu ponto de vista, né? Por que que é tão importante aí as pessoas terem o autoconhecimento? Hoje nós somos bombardeados de muitas informações. Isso, ao mesmo tempo que é bom, ele é perigoso. Porque hoje as pessoas também estão dando muita importância para se diagnosticar e dizer que tem uma patologia. Falando um pouco, né, do TDAH, às vezes não é que você tem TDAH, às vezes é um momento que você tem de desatenção em detrimento de uma ansiedade. Por isso que é importante o diagnóstico, porque o TDAH também é confundido com transtorno de espectro autista. É parecido a alguns sintomas. Então, a informação ela tem que vir principalmente dos profissionais da área. Como a gente citou aqui no começo do TikTok, tem muitas pessoas que pegou a informação no Google e colocou lá no TikTok, mas não é profissional da área e aquelas pessoas acreditam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que o autoconhecimento, ele é importante, sim. Eu falo que às vezes a gente não sabe mais no que acreditar, né? Tipo isso. Porque você vai no Instagram, tem uma informação. Você vai no Google, é uma informação. No TikTok, então, é a cada 30 ali segundos e olhe lá, né? Aí você fica, meu Deus. Aí dá uma dorzinha, vou fazer a pesquisa, né? Eu tô com isso, em vez de realmente procurar. E dissemina um profissional, conhecimento equivocado, né? Outro dia eu vi uma paciente super chateada, né? Uma TDAH, falando, porque alguém falou que TDAH é insensível. Porque a gente viu no TikTok que o TDAH não tem sentimentos, que o TDAH... Aí nossa cara fica como? Meu Deus! Como assim? Começa, eu falo, criar, né, as coisas. Tem mais de 7 tipos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí a pessoa pega um caso, um sintoma, que talvez nem seja TDAH e fala, é TDAH. E não é. Então, as pessoas que estão assistindo o conteúdo do YouTube, TikTok, Instagram, procure se é profissional da área. É um psicólogo? É um psiquiatra? É um neurologista? Então, eu vou procurar informações referentes a isso. E não simplesmente procurar informações de TikTok ou do Google. Não é saudável. Que é o que mais... E às vezes a pessoa ela acaba ficando doente sem Sem saber o que ela tem. Sem ter a doença. Porque você sem saber o que cria ela a tem, doença né? também na sua mente. Se você acredita que eu tenho uma desatenção, eu tô criando aquilo na minha mente. Justifica, né? Eu não consigo ler porque eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. Porque eu tenho desatenção. Exatamente, ela vai criando a patologia sem ter. Às vezes aconteceu alguma coisa ali, familiar, e de repente ela tá meio no mundo da lua, que é característica de sintomas aí do TDAH, mas não necessariamente que ela tenha um TDAH.
E é muito sério você ter esse transtorno para você simplesmente dizer que tem. Entende? A influência dele começa na Exato. infância, né? Não tem como a gente fechar um quadro de TDAH se a pessoa não teve prejuízo na infância. As pessoas. A gente Você fala prejuízo seria O um histórico. trauma. Não, Ou- prejuízo, tipo, na aprendizagem. Como que Exato, foi o seu tá. processo de aprendizagem? Ah, foi difícil, tive que fazer recuperação, a minha mãe tinha que me ajudar, eu fiquei, repeti de ano. Se não tem esse tipo de histórico, assim, é muito difícil a gente fechar o quadro, né? Muito difícil. Para a pessoa, hoje em dia, né, no DSM hoje, né, para a gente fechar um quadro de TDAH, a pessoa precisa ter um histórico, né, na infância de dificuldade, pelo menos escolar, né? Mas aí vai afetar na escola, em casa, porque é uma criança muito impulsiva, que pensa e que faz, que desregula muito emocionalmente, né? A pessoa precisa ter um histórico. Sim. Não adianta nada chegar aos 20 anos, foi lindamente na escola e falar, tô numa fase, como a Exatamente. Paty falou, achei brilhante. Às vezes a gente confunde ansiedade com TDAH. Porque a ansiedade, a gente não consegue manter a atenção. Às vezes é um quadro de ansiedade generalizada É e a pessoa está achando que é um TDAH, né? Exatamente, falou perfeitamente. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. E você pegou um ponto importante, é da questão como que é o histórico dessa pessoa. Você veio até mim e falou, eu tenho TDAH. A primeira coisa que eu pergunto é, de onde você tirou esse diagnóstico? Eu quero saber. Eu vi no Google. Então, não é TDAH, vamos investigar um pouquinho isso aí. Tem essa questão de investigação do histórico dessa pessoa familiar, tem a questão da investigação de como que foi a infância dela, como que foi a adolescência, para então a gente concluir se ela tem ou não, fora os exames neurológicos que precisa fazer. Então, não é assim, estalei o dedo, nossa, você já tem um transtorno. Não é assim. Sim. Ô, Carol, tem como a pessoa que tá passando ali por um episódio, você falou que é dois, né? O depressivo É maníaco ou depressivo, maníaco né? ou depressivo, né? Tem alguma coisa que alguém que tá do lado, um exemplo, eu tô com você e você tá sofrendo esse episódio, tem algo que eu posso fazer para te ajudar ou não tem? Só o sim. especialista mesmo, né? Essa pergunta é fantástica, Nath, porque quando a gente trata um paciente com bipolaridade, uma das coisas que a gente faz é trazer a família, né? Para a gente psicoeducar a família do que é o transtorno, né? Na maioria dos transtornos, né, Paty, a gente faz muito isso, né? A gente conversa com a família para explicar a sintomatologia do quadro, né? Como isso afeta a vida da pessoa. Então, o que é muito indicado, né, para as pessoas que são casadas, que vivem com os pais, né, é o profissional instruir esse familiar de como ajudar a lidar, né? Como que a família ajuda? Primeiro, identificando os sinais, né? Muitas das vezes, a pessoa que tem o transtorno, ela tem dificuldade de identificar os sinais, os primeiros sinais de que você está ciclando ali. Então, de repente, você fica mais ativado, você começa a querer dormir menos, você começa a ficar mais impulsiva, você começa a ter uma fala mais grandiosa. Então, eu sou muito bom, eu vou dominar o mundo, né? Estilo Pink Cérebro, né? Assim, é nessa pegada mesmo, assim, sabe? A pessoa tem um senso de autoeficácia muito distorcido, né? Então, a família ajuda a perceber que, essa pessoa tá fora do padrão. Ela tá diferente, já tá mudando os padrões dela. Então, a família vem nesse sentido, né? De apoiar, né? Então, imagina, o quadro de mania, assim, em geral, os pacientes gostam de estar num quadro hipomaníaco ou maníaco porque é uma pessoa que está realizando, que começa academia, que começa projetos, que ela tá muito com a energia, ela tá muito motivada, ela dorme menos, então ela tá muito produtiva, então ela tem um senso de produtividade maior, né? Então, muitas das vezes, né, às vezes eu falo para alguns pacientes, olha, tô achando que você tá ciclando. A pessoa, não, eu acho que eu tô bem, eu tô regular. Assim, não, vamos monitorar, né? Vamos observar os sinais. E aí a pessoa começa a perceber que ela começa a ficar muito mais dirigida a compras, a sexo, a consumo de substância, né? Isso é muito expressivo, porque um dos principais prejuízos na vida de um bipolar é nos relacionamentos, porque às vezes ela tem um quadro de tanta impulsividade que ela acaba traindo o parceiro,
tendo conversas, às vezes até propriamente, né, ter encontros, enfim, seja a questão das compras, né? Então, a família tem que estar muito engajada no tratamento, né, para poder ajudar sem julgamento, o que é muito difícil hoje em dia, né? A gente poder ajudar sem julgamento e não falar, é má vontade, tá vendo? Você tá fazendo isso por má vontade, você não sai dessa cama, mas vamos É a só mesma levantar da coisa, cama, né? é a mesma coisa da depressão. Infelizmente, ainda pode passar, não sei, gente, o que passa na cabeça das pessoas, que as pessoas falam que depressão é frescura. É, falta de Deus. Preguiça. Ai, você é preguiçoso, você Então, não eu quer acho fazer que nada. tanto para depressão, como essa questão, né, da bipolar, TDAH, autismo, ainda tem muito julgamento das Muito, pessoas. sim, E sim. não saber sim. também, às vezes, lidar ali com a situação. Porque quando a gente fala assim, né, o episódio maníaco, eu já penso o maníaco lá do parque. É, a A gente já- nomenclatura a gente- confunde, né? Aí O nome. e é totalmente diferente, né? Já é uma sim. pessoa com a motivação, né? Isso. Seria, É muita tipo, uma pessoa energia. com Ela tá pouco muito de energética. ego ou não? Ela tá Tem com um essa senso de questão. grandiosidade, né? Então eu sou a melhor, eu vou conseguir tudo. É porque assim, a bipolaridade ela tem a mania e ela tem a hipomania, Sim. que é um nível menos agravado da doença, né? Então, a mania, ela chega, como eu te disse, né, num caso muito agravado, a pessoa precisa até de uma internação, né? Porque ela chega a pôr a própria vida em risco, né? Caramba. Mas existe um quadro menos agravado, que é o quadro de hipomania, que é o mais comum, né, nos bipolares. E aí são prejuízos que não impactam de uma forma expressiva a vida da pessoa. Trazem impactos, né? Porque às vezes eu saio do meu ritmo de compras, às vezes eu me exponho a mais situações de cunho sexual, sem muita responsabilidade ali, tendo relações sem cuidado, né? Tendo Sim. muitas relações, né? A gente vê na literatura, assim, casos absurdos, assim, das pessoas se expor muito, né? E é um risco à própria vida, né? Quando a pessoa cicla para um episódio depressivo, né? Então, ela estava muito energética, passa ali um mês, assim, né? 2 meses, daqui a pouco ela cicla para uma fase depressiva, né? Então, para a família ter esse acolhimento é muito difícil porque desgasta, sejamos honestas, né? É muito desgastante, né? Lidar com isso. Eu Sim. lembro, né, da minha mãe como era desgastante. Ela estava muito bem, daqui a pouco ela ficava dias na cama, não tomava banho direito, mal se cuidava. Então, para a família é muito desgastante. E é por isso que a gente sempre recomenda, né, Paty? A família fazer terapia também. Para Sim. entender, para dar conta das próprias necessidades. Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia, Sim. né? Eu acho que a gente fala assim, seria tão bom. Acho que seria um mundo totalmente diferente, independente Certamente. da pessoa ter, né, os transtornos, tudo, porque é um autoconhecimento, É um né? autoconhecimento, sim. E acho que principalmente para quem passa por isso, agora tendo mais esse conhecimento, eu acho que é super importante a família também passar, né, Muito, Carol? muito. A trazer o tratamento com a família, né? A participação faz parte do processo da psicoterapia, né? O incluir a família, né? Uma dos métodos que a gente utiliza, né? É incluir a família no tratamento, explicando, né, orientando, ajudando a pessoa a identificar os sinais de uma ciclagem. Sim. Paty, a gente sabe, né, a questão das emoções, como ela pode afetar o nosso corpo. Tem pessoas que não têm essa consciência, né? Como que é uma vida, né, de quem tem esses transtornos? Como que essas emoções podem afetar, né, o dia a dia, as emoções, tudo? Olha, é uma pergunta perfeita o que você fez. Por que que é perfeita? Porque, assim, o transtorno, independente seja bipolar, independente seja o TDAH, todas as pessoas que têm esse transtorno, elas carregam um sentimento de inferioridade, elas carregam um sentimento de incapacidade, de insegurança. E nós, psicólogos, precisamos trabalhar esse sentimento neles. Porque eles estão com um transtorno e têm tratamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar consciência para ele. Calma, você não é incapaz. Você não é inferior. E dar exemplos de pessoas que é bipolar, por exemplo, você ela é bipolar, uma psicóloga maravilhosa, que ajuda outras pessoas. Existem pessoas que têm TDAH, que são excelentes profissionais na área da psiquiatria, na área da engenharia,
Então, essa pessoa que vem para nós, dentro desse espaço de consultório, a gente precisa dar essa clareza para ela e Diagnóstico não é uma consciência. sentença, né? Exatamente. É porque eu falo que acho que é um boom de informação. Vocês estão falando aqui, a minha cabeça tá, né, a milhão. Imagine quem sofre com isso, como que não fica? Porque eu falo que o nosso corpo, ele dá o sinal a todo tempo. Chega uma hora que se você não olhar para aquilo, seu corpo vai falar. Exatamente. Olhe para você. Eu costumo trabalhar 4 elementos, né, dentro do processo terapêutico, que é o pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Eu preciso o tempo todo analisar o que esse paciente está pensando, Sim. o que esse pensamento está transformando nos sentimentos que ele tem com ele mesmo. E como que esses sentimentos estão influenciando no comportamento dele, para ter um resultado eficaz ou não. Toda a sessão eu tenho que observar a fala desse paciente, para eu dar essa consciência para ele. Calma aí, você falou para mim, eu não tenho capacidade. Calma, você tem capacidade, você só está com um transtorno. E esse transtorno, ele é biológico, as suas capacidades estão aí dentro de você. Então, a gente precisa sempre condicionar esse paciente que ele é um ser capaz, sim. Que ele, com o tratamento, ele pode trazer para fora as potencialidades dele e ele pode ser uma excelente pessoa naquilo que ele escolher e que dá prazer para ele. Que ele não precisa ficar imerso nesses sentimentos negativos. Que ele pode ficar imerso, sim, nos sentimentos positivos com relação a ele. E aí, a gente vai dando exercício. Olha no espelho. Você já olhou no espelho? Como que você se sente hoje? Sim, é um trabalho muito lindo. E a psicologia é para todos, não é só para quem tem transtorno. Ô, Paty, e quem tem TDAH sofre na questão profissional? Muito. É um sofrimento Porque muito imagine você grande. trabalhar em equipe, né, com uma pessoa ali que tem TDAH e daí às vezes você não sabe lidar e às vezes nem sabe que a pessoa tem, né? Eles sofrem bastante, mas se eles assumir, eu tenho um sintoma, né, de TDAH e procurar ajuda, eles conseguem também ser um excelente profissional. Na maioria das vezes, quem não consegue lidar bem, não só na área profissional, mas nas áreas de relacionamentos interpessoais, é porque não tem consciência que isso tem um tratamento. Mas quando ele tem consciência de que ele pode ter uma vida normal também, mesmo diante de um transtorno, ele consegue ser excelente profissional, até porque o TDAH, ele é um gênio. Ele tem muitas ideias. Imagine pegar essas ideias fantásticas dele, sair do papel e colocar em andamento. Ele consegue ser melhor do que quem não tem um transtorno. O Carol, e quem sofre de bipolaridade dentro do trabalho também tem alguma dificuldade? Eu acho que principalmente quando ela vive os episódios, né? Quando ela tá com o humor regulado, tranquilo, né? Talvez tenha as questões das crenças ali para serem trabalhadas, mas se a pessoa não trata o transtorno, né? Esses episódios de mania, de depressão, podem afetar, né? A vida profissional, em que... Imagina um episódio depressivo grave, a pessoa não chega a ir trabalhar, né? Dificuldade de lidar com os desafios, né? Às vezes, num episódio maníaco, ela querer trocar de trabalho sem ter muita justificativa. Então, de fato, impacta muito a vida da pessoa. Tanto no pessoal e no profissional, né? Sim, de ambas, sim. a pessoa que tem bipolaridade e também o TDAH, né? Por isso Sim. que eu falo também da importância das empresas se conscientizarem, né? Exatamente. Em relação aos transtornos. E a pessoa, ela também assumir que ela tem o transtorno. Porque quando ela assume, é mais fácil. Ela fala, não, eu tenho TDAH. Eu fui em uma imersão recentemente que a moça que fez a palestra, ela assumiu para todo mundo. Olha, desculpa, pessoal, eu tenho TDAH. Mas ela era excelente no que ela fazia. Então, você assumir que você tem TDAH como algo positivo, em primeiro lugar. E não ficar também se vitimizando. Exatamente. Né? Ai, meu Deus, eu sou doente, eu sou... Não, gente, a doença também tem o seu lado bom. Não virar uma muleta, né? Exato. Então, a gente precisa também dar esse olhar positivo para esse transtorno, como eu te disse, no caso do TDAH. Eles são os gênios, eles têm ideias maravilhosas. Então, mesmo eles tendo um transtorno, existe um lado positivo ali que a gente pode usar a favor dele. Sim. Se ele estiver diante de um tratamento, show.
Legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as nossas sandálias de luxo. Eu falo que a gente já sai confortável e no estilo, né? Linda. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Meninas, antes da gente encerrar, né, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem pro pessoal de casa, deixassem também as redes sociais de vocês, onde o pessoal encontra. Ah, eu quero passar com a Carol, quero passar com a Patrícia, vocês fazem atendimento online, presencial, aí vocês podem deixar a rede social de vocês. Quem vai começar? Pode ser você. Escolheu a... Então, a minha rede social, meu Instagram é Patrícia e Relacionamento Próprio. Hoje eu faço atendimento online. Se você tiver alguma necessidade ou tiver baixa autoestima, ou de repente precisa de uma conscientização de alguns eventos que está acontecendo aí na sua vida, você pode me seguir no Instagram também. E algo que eu gostaria de deixar aqui é que busque ajuda. Não só se você tiver um transtorno, mas também se você estiver bem, porque a psicologia não é só para transtorno, não é só para doenças mentais e não é só para quando você estiver ruim emocionalmente, mas também para você se prevenir e ter uma vida melhor do que você já tem. Obrigado, Paty. Perfeito. Assim, eu acho que a mensagem principal do tema de hoje é que diagnóstico não é sentença, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que, na verdade, o diagnóstico liberta. Quando um paciente que tem um diagnóstico de TDAH tardio, né, eu tenho muitas experiências dessa no consultório, né, de pessoas que recebem um diagnóstico mais tardiamente na vida adulta e ela se dá conta que não é que ela era capaz, né, é que ela tinha um transtorno. E você olhar para a sua história, eu fico arrepiada de falar disso, né? Porque você olhar e pensar, porque a pessoa cresce, como a Paty falou, com um senso de incapacidade muito grande. O bipolar, ele vive a vida pensando a qualquer momento eu vou ciclar. Então a minha vida tá ótima agora, mas a qualquer momento eu vou ter um quadro e tudo vai cair por terra. Eu vou ficar deprimida, eu vou ficar maníaco.
Então, assim, a gente entender que diagnóstico não é sentença, é liberdade, né? Que a gente pode ter um tratamento apropriado, que a gente pode conviver com a doença. Veja um exemplo, quem tem diabetes precisa conviver, né? Você precisa aceitar que você vai tomar insulina ali, dependendo do seu tipo de diabetes, todos os dias, né? Você vai precisar cuidar da sua alimentação. Senão você, né, não fizer o tratamento, você pode, né, ter um fim muito ruim, né? Sim. Assim como na questão da saúde mental, né? Então, essa mensagem que eu deixo hoje, né? A minha rede social é o Instagram, Carolina Cardarelli, _psi, Carolina com K e Cardarelli com 2 L's, é bem difícil. O meu foco de atuação são transtornos de humor, depressão, ansiedade, bipolaridade e também questões de autoconhecimento. Aí lá no Instagram tem um link de direcionamento para quem queira, né, conversar comigo, agendar uma sessão. E eu estou super à disposição para iniciar essa jornada com quem queira. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? 2025 com tudo, né? Sim, Com sim. que tema? Acho que vai trazer bastante conhecimento para quem quer entender o que às vezes desconfia, né? Se tem, se não tem, eu acho que tiramos todas as dúvidas. Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui no Natcast. E se você chegou até o final desse episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida. Se você ainda não deixou seu comentário, comente o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.